Olá, pessoas da internet. Eu sou a Bu e você está no canal Macabramente. Hoje eu vou ler alguns relatos curtos para vocês, mas vale a pena conferir. O Visitante no Escuro. Eu tinha cerca de 18 anos e era verão. Eu morava sozinho em uma casa pequena na propriedade dos meus pais. Era cerca de 2 horas da manhã e eu estava jogando videogame. De repente, ouvi uma batida na porta. E não foi uma batida leve. Fez um barulho bem alto. Fiquei com medo, porque não tinha muitos amigos, muito menos algum que fosse chegar a essa hora e com tanta agressividade. Fiquei de pé no meio da sala e perguntei: "Quem está aí?" Ninguém respondeu. Perguntei de novo: "Quem está aí?" Mas as batidas só ficaram mais fortes e a maçaneta começou a se mexer. Porém, ninguém respondia. Nesse momento, eu fiquei apavorado. Ninguém que eu conheço viria zoar comigo essa hora. Na época, eu não tinha celular, mas tinha o telefone fixo. Então eu liguei para o celular do meu pai e esperei que ele atendesse. Ele atendeu e eu expliquei tudo. Ele correu para a porta dos fundos da casa dele, que era na frente da minha porta, e confirmou que não tinha ninguém lá. Ficou tudo quieto na mesma hora em que liguei para o meu pai. Então não aconteceu mais nada. Pedi para o meu pai tirar o telefone do silencioso pelo resto da noite e ficar ligando em caso de acontecer alguma coisa. Fiquei muito assustado. Só faltou pedir para ir dormir com meu pai. Jesus. Será que é aquela assombração que bate na porta? Aí as pessoas até do interior falam, entra. Ainda bem que era 2 horas da manhã. Se fosse de dia, talvez ele tinha falado entra. Espírito da avó. Minha avó morou com a minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa, em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ouvir alguém de branco passeando pela casa sempre que ia escovar os dentes. Eu sou uma pessoa bem rotineira, sempre fiz isso nos mesmos horários. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã vinha em forma física. Bom, foi o terror da nossa família por um bom tempo, pois apenas os netos conseguiam ver ela. Até que eu e minha irmã não conseguíamos dormir mais nos nossos quartos de tanto medo. Minha mãe rezou vários Pai Nossos todas as noites, queimou o sofá no quintal, porque era o lugar que minha avó mais gostava de ficar para assistir novela. Após alguns meses, nunca mais vimos ela. Cafuné de Espírito. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha então 10 anos e meu irmão 12. Dormíamos numa beliche no quarto, ele na cama de cima e eu na cama de baixo. Numa noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo um cafuné na minha cabeça. Achei que era meu irmão, voltei a dormir. O cafuné voltou. Levantei da cama e briguei com meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela terceira vez. Olha, nunca rezei tanto na minha vida. Naquela noite não consegui dormir e rezei até o sol raiar. E o cafuné não parou, só parou depois que o sol nasceu. Minha mãe reclamava muito que tinha pesadelos, mas não dizia o que sonhava. Um dia fomos ao shopping e eu sugeri que ela esperasse na praça de alimentação, enquanto eu buscava a nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com a minha mãe, quase infarto ao ver um homem com roupas do século passado, segurando em um dos seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora ela percebeu minha cara de choque e perguntou, gritando, por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que tinha visto e ela começou a chorar. Você acabou de me descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos. Pesado. Todo mundo sentiu. Minha tia tem uma história. Ela e os meus irmãos tiveram a mesma experiência em 3 quartos diferentes. Minha tia e eu estávamos dirigindo na cidade onde ela estudou. Passamos por uma casa e eu fiz um comentário falando como a casa estava acabada. Ela respondeu, bom, lá dentro está pior. Esse lugar é assombrado. Nunca tinha ouvido minha tia falar nada sobre o paranormal. E depois disso, nunca mais falou. Bom, depois de encher o saco do meu tio, ele resolveu contar a história. Bom, a história foi que os 3 alugaram uma casa questionável quando estavam estudando. Parece que as coisas estranhas começaram a acontecer e eles começaram a se sentir desconfortáveis, mas nada muito louco. Algumas vezes eles acordaram no meio da noite destampados, com o cobertor nos pés da cama. Nada de estranho,
é normal as pessoas chutarem os cobertores para fora quando ficam com calor. O que minha tia conta é que, em uma noite, sonhou que estava caindo e precisava se segurar em algo para se salvar. De repente, percebeu que não estava sonhando, mas que estava sendo puxada pelos tornozelos para fora da cama. Ela se segurou na cabeceira e, depois de alguns segundos de horror, ela conseguiu criar forças para gritar. Na mesma hora, ela escutou seus irmãos gritando nos seus quartos. Assim como começou, o sentimento foi embora e ela saiu correndo para ver como seus irmãos estavam. Todos tiveram a mesma sensação de terem sido puxados para fora da cama. Não preciso nem dizer que eles se mudaram e nunca mais olharam para trás, né? A Mulher Sem Rosto. Sempre fui louca por filmes de terror. Minha mãe não gostava nada da ideia de sempre me ver assistindo esse tipo de gênero. Ela sempre me falava que ao entrar em contato com filmes dessa natureza, eu estava entrando em contato com outro mundo, um mundo sombrio. Segundo ela, os anjos do bem se afastam de mim e os demônios se aproximam. Sempre acreditei, mas como gostava muito, nunca parei de assistir. Certa noite fui dormir e estava tudo muito normal. Eu estava dormindo para o lado da parede. Sempre tenho o costume de virar para o outro lado. Quando me virei, ouvi uma voz. Eu abri os olhos pensando que era minha mãe. Quando olhei, me deparei com uma mulher de cabelo preto e longo. Não consegui ver os olhos, apenas um sorriso maléfico com um batom vermelho. Ela era assustadora e bonita ao mesmo tempo. Eu juro que eu não estava sonhando quando vi isso. Rapidamente me levantei e gritei por minha mãe. Acendi a luz para ver se era alguém que estava ali e não vi ninguém. No outro dia contei a minha mãe e ela ficou apavorada e culpou novamente os filmes. Ela me falou que eu tinha atraído um espírito do mal. Os dias se passaram e até então não tinha contado nada para ninguém. Um dia estava conversando com uma amiga e resolvi contar. Falei da história e ela começou a ficar assustada e me disse que uma outra amiga havia contado que viu a mesma mulher. Chamei minha outra amiga que junto comigo descreveu a mulher vista por mim e era a mesma mulher. A diferença foi que quando ela apareceu para minha amiga, ela estava sentada na beirada da sua cama, com um vestido branco e olhando para ela com um sorriso sarcástico. Eu comecei a ficar assustada depois desse ocorrido. Queríamos saber o motivo do aparecimento dessa mulher para nós. Alguém que não lembro disse para minha amiga que essa mulher estava tentando avisar algo. Depois soubemos que existia um rapaz em nossa cidade que fez um pacto com o diabo e todos os dias ele andava pela cidade de preto. Algumas pessoas viam uma mulher o seguindo, uma mulher igual a que vimos. Não sei se essa história dessa mulher e do rapaz é verdade, mas o que eu vi naquela noite é Silhueta Negra. Eu tinha uns 8 anos quando fui passar um fim de semana na casa do meu avô. Deitei no sofá da sala, dormi e apaguei. Acordei só de noite quando ouvi a sombra negra de um homem sentado no sofá, perto dos meus pés, olhando para mim. Eu não conseguia enxergar o rosto, nem traço algum, a não ser a forma do corpo de um homem careca e forte. Gritei para minha mãe. Ela ouviu e foi ver o que era. Contei a ela e ela não deu bola, achando que eu tinha sonhado, mas eu sei o que eu vi e era bem real.